Existe uma ideia muito difundida dentro das famílias brasileiras, especialmente nas famílias mais tradicionais, de que um jovem só passa a ser visto como adulto quando acumula uma lista de conquistas visíveis, quando tem emprego fixo, quando tem namorada, quando tem carro, quando finalmente sai de casa e passa a sustentar o próprio teto. E enquanto esse conjunto de coisas não aparece, ele continua sendo tratado como o garoto da casa. Suas opiniões chegam depois das dos mais velhos. Suas ideias são ouvidas com uma paciência cortês que não é o mesmo que respeito de verdade. E sua presença na mesa das decisões é tolerada mais do que é levada a sério. Isso é uma realidade que muitos jovens vivem sem conseguir nomear, e que frustra de um jeito que nem sempre é fácil de explicar porque ninguém está sendo explicitamente desrespeitoso. As pessoas simplesmente não o enxergam do jeito que ele quer ser enxergado. O problema é que a maioria dos jovens que passa por isso tenta resolver da forma errada, tentando argumentar sobre querer ser respeitado, reivindicando espaço em conversas que ainda não sabe conduzir, ou esperando passivamente que a idade resolva sozinha o que a postura ainda não resolveu. E nenhuma das duas abordagens funciona, porque respeito dentro de uma família não é dado por tempo de casa nem negociado em conversa, ele é conquistado por um conjunto de comportamentos que comunicam, sem precisar dizer nada, que esse jovem pensa e age de forma diferente da maioria dos jovens ao redor. A primeira coisa que muda a percepção de uma família sobre um jovem é aparecer com soluções em vez de aparecer com problemas. Isso parece simples, mas tem uma diferença enorme na prática, porque a maioria das pessoas, jovens ou não, aparece com problemas o tempo todo, reclamando do que está errado, apontando o que não funciona, identificando obstáculos, e encerrando por aí. O jovem que aparece com a solução já pensada, ou ao menos com uma proposta de encaminhamento, ocupa um espaço completamente diferente na cabeça de quem está ao redor, porque ele já passou pelo filtro que a maioria não passa, que é o de transformar a percepção do problema em iniciativa de resolução. Não precisa ser a solução perfeita, não precisa funcionar na primeira vez. O que importa é que ele demonstra que sua resposta natural diante de um problema é agir sobre ele e não apenas comentá-lo. O segundo comportamento que transforma a forma como uma família enxerga um jovem é deixar de reclamar e murmurar. Murmurar é um hábito que drena a credibilidade de forma silenciosa e constante, porque cada vez que alguém murmura, ele está comunicando que tem uma avaliação sobre algo mas não tem coragem ou disposição de agir sobre isso, e essa combinação de opinião sem ação é exatamente o oposto do que um homem respeitado faz. Dentro de uma família, o jovem que reclama do que não está funcionando mas não move um dedo para mudar é facilmente ignorado, não por maldade, mas porque com o tempo as pessoas aprendem que aquelas reclamações não vão a lugar nenhum. O jovem que para de reclamar e começa a fazer, ou quando não pode fazer comunica de forma direta sem transformar em drama. Esse jovem passa a ser ouvido de um jeito diferente porque as pessoas ao redor percebem que quando ele fala, a substância atrás do que ele diz. O terceiro ponto é a iniciativa no momento certo, que é diferente de iniciativa o tempo todo. Tem jovem que tenta se impor tentando ter opinião sobre absolutamente tudo, sobre cada decisão que a família toma, sobre cada assunto que aparece, e isso não gera respeito, gera irritação, porque parece necessidade de atenção e não maturidade genuína. A iniciativa que gera respeito é aquela tomada no momento em que algo precisa ser feito e ninguém está fazendo. Quando tem um problema real na mesa que está sem dono e todo mundo está debatendo em torno dele sem avançar. Nesse momento, o jovem que diz em voz alta que vai tentar resolver e que parte para a ação, mesmo sem certeza do resultado, ocupa um lugar na percepção de todos que nenhuma argumentação teria colocado ele. E existe um quarto comportamento que talvez seja o mais revelador de todos, que é arregaçar as mangas enquanto os outros ainda estão discutindo sobre qual seria a melhor forma de arregaçar. Dentro de qualquer família existe um momento de crise, seja uma mudança, uma reforma, um problema financeiro, uma situação de saúde, um evento que precisa ser organizado, e nesses momentos as pessoas se dividem naturalmente entre as que ficam em volta do problema analisando, debatendo, sugerindo e criticando as sugestões dos outros, e as que partem para fazer o que pode ser feito imediatamente. O jovem que está no segundo grupo, que chega e começa a trabalhar antes que alguém peça, que carrega, que liga, que resolve o que está ao alcance dele sem esperar autorização, esse jovem passa a ser visto como alguém em quem se pode contar, e essa percepção vale mais do que qualquer título ou conquista externa. Nenhuma dessas coisas exige emprego, carro, namorada ou apartamento próprio. Exige uma decisão sobre como você vai se comportar dentro do ambiente onde você já está, com o que você já tem disponível hoje.
A família não muda a percepção que tem de alguém por decreto. Muda porque o comportamento dessa pessoa ao longo do tempo foi construindo uma imagem que é impossível ignorar. E o jovem que entende isso cedo para de esperar que as circunstâncias externas mudem para então ser levado a sério, e começa a construir dentro das circunstâncias que já existem o comportamento que gera o respeito que ele quer. O respeito não é prometido a ninguém, mas ele é inevitável para quem age de forma consistente como alguém que merece recebê-lo.